Olá, bom dia, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui na TV Capital, canal 9.1, o programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer, como a gente faz todo início de programa, agradecer a você que diariamente nos faz companhia, seja meio-dia, seja 20 horas e 30 minutos, agradecer a direção da casa, enfim, Robertinho, nunca é muito agradecer. Agradecer sempre o espaço livre que a gente tem aqui para comentar os diversos temas que envolvem o estado do Ceará, a capital, o país e o mundo, Márcio. São os bastidores da notícia. Os bastidores da notícia você tem aqui no programa No Ar. Olha, e vamos iniciar aqui com uma coisa que eu não gosto muito não, com a violência, mas a gente não pode ficar sem tratar desse tema, Roberto. Ontem, mais um policial, dessa vez um policial penal, foi assassinado ali na Praia de Iracema, mais precisamente na Avenida Monsenhor Tabosa. O que é que você tem de detalhes sobre esse crime? Márcio, o que aconteceu foi que um policial penal foi assassinado ontem, né, como você trouxe, ontem de manhã. Ele e outro policial penal estavam num carro em serviço de investigação. Eles estavam em serviço, os dois carro descaracterizado. Descaracterizado. Não era um carro que tinha a caracterização de um carro da Polícia Penal, no caso, né, aqueles carros pretos, né, que você vê da Polícia Penal, não era isso, era um carro descaracterizado, porque os dois trabalhavam por serviço de inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, os dois estavam em serviço de inteligência, investigando algumas situações, como de acordo com as informações preliminares que a gente tem por enquanto, ainda carece de mais investigação, mas a gente já tem essa informação, os bandidos possivelmente descobriram quem eram os dois e que eles estavam investigando algo relacionado a facções, né? Quando eles estavam num carro na Monsenhor Tabosa, um outro carro parou em frente do deles e meteu muita bala, viu, Márcio? Muita bala. Infelizmente, um dos policiais penais veio a óbito, né? Um dos policiais penais veio a óbito, o outro, inclusive, nem foi atingido, Márcio. Nem saiu ferido do caso, poderia também ter sido outra vítima. José Wanderson, né? Isso, José Wanderson, um policial penal, né, que foi assassinado ontem, e a gente já tem uma estatística que já não é muito legal. O cara né, novo, viu, Roberto? O cara com 37 anos de idade, ainda Exato. Uma vida toda pela frente. Agora, uma coisa que eu não entendo, Roberto, a gente não tem uma integração que a gente cobra tanto, né, entre as polícias. A gente não tem ainda. Agora, e como é que ele estava investigando facções? Um policial penal? É isso aí que ficou ainda um pouco de dúvida. Porque a Secretaria de Administração Penitenciária tem seu serviço de inteligência também. E pega policiais diversos, e pega né? policiais penais também para fazer parte do serviço de inteligência. Provavelmente eles já deviam trabalhar, que não tem essas informações todas, claro, até porque é serviço de inteligência, né? Então, provavelmente, eles deviam já trabalhar há vários anos nesse trabalho de colher informações. Serviço de inteligência tem policial penal, policial civil, a policial polícia militar também, né? tem o serviço de inteligência. A polícia civil é porque a polícia civil é especializada nessa situação da investigação, né? Mas todas as polícias têm seu serviço de inteligência até para ajudar, por exemplo, a polícia penal trata com presos, né? Até para saber quem é cada preso, o que um pode fazer, entendeu? Eles têm que ter todas essas informações. O que acontece é saber como os criminosos, Márcio, descobriram que esses dois caras estariam passando naquele horário. Porque é muita coincidência se for um crime a esmo, Não, né? não é a muita esmo. coincidência. Isso aí já foi descartado pela Polícia Civil. Não foi a esmo. Não foi a esmo porque não teve nem abordagem, Márcio. Os caras desceram o carro e saíram atirando, entendeu? Né? A questão é, a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: como a polícia penal, como esses policiais penais estavam fazendo trabalho de inteligência, foram descobertos? Como os bandidos sabiam que eles iam passar pela Monsenhor Tabosa naquele horário? Isso todo mundo tem que saber. Isso vazaram alguma coisa. As investigações, se Deus quiser, vão mostrar, né? Porque realmente é muito estranho, né, Márcio? Muito estranho. Então, as investigações vão mostrar isso aí, mas essa é a grande pergunta. Que os dois foram mortos por facções, isso aí já está
muito claro, né? E que foi uma morte, não foi uma coisa como a gente já viu, né? O cara é um assalto, abordagem, vê que é policial e mata. Não foi isso. Os caras desceram do carro e saíram atirando, já com alvo certo naqueles 2 policiais penais. Então, isso aí a gente vai ver as investigações, descobrir como os bandidos tiveram acesso às informações. Aí nós vamos ficar atento aqui, Roberto. Vamos ficar atento e conforme as informações forem surgindo, nós vamos trazer aqui para os senhores. Tem outro detalhe, Márcio. 2 bandidos foram presos, viu? Suspeitos, né? 2 suspeitos foram presos, nesse caso dos policiais penais. Ainda não se tem muitas informações sobre eles, Márcio, mas a polícia acredita que são 2 suspeitos de cometer o crime. O carro também já foi apreendido, viu, Márcio? Inclusive, o carro, quando foi apreendido na Guanambi, de posse de uma mulher e uma criança. A mulher estava dirigindo para despistar, né? Provavelmente os bandidos devem ter dado para ela para despistar, e aí foi pego o carro também que cometeu o crime, né? Porque ali na Monsenhor Tabosa tem muitas câmeras. Eu acho que eles rapidamente... pela placa, né? Eles descobriram onde estaria o carro. Se não for um carro clonado, né? Isso. Aí eles já pegaram o carro. O carro supostamente usado no crime já foi apreendido. Já foi apreendido também. E outro detalhe, último detalhe, Márcio, dessa notícia, o segundo policial assassinado em menos de um mês, né, Márcio? A gente teve o caso do subtenente e agora esse policial penal. O do subtenente, ele estava entrando em serviço, né? Ele ia entrar em serviço. Esse não, ele estava em serviço, em sua atividade de serviço e foi assassinado. 2 policiais assassinados nesse ano de 2025 já, infelizmente, Márcio. Ano passado foram 17, né? Muita coisa mesmo. Roberto, trazer um outro tema agora, mudar a prosa. Esse tema também não é um tema agradável de trazer, porque nós vamos falar de aumento. Mas é um tema que diariamente, toda hora, todo minuto tem gente abastecendo. Certo? E preparem os bolsos. O que já está caro, e eu torcendo que a gasolina fosse baixar, né? Mas não. Nem gasolina. E agora o diesel, que o diesel faz tempo... duplamente, né? O diesel vai ter 2 aumentos. E a gente vai explicar aqui para os senhores. Exato. É importante lembrar que o diesel faz tempo que estava mantendo o mesmo preço ali. E é importante lembrar também que a economia brasileira ela é muito rodoviária. O que é que eu quero dizer com isso? Tudo é transportado através de rodovias. Consequentemente, um aumento no diesel, e no caso agora 2 aumentos, eles vão ser sentidos no nosso bolso, diretamente, no supermercado, na nossa cerveja do dia a dia, no nosso lanche do dia a dia. Por que isso? Porque tudo vem de caminhão, e caminhão roda com diesel. Exato. Vamos lá. O que é que acontece? Inclusive, Márcio, isso aí a gente tem que lembrar aí que o governo estava querendo trabalhar em relação a diminuir a inflação dos alimentos, isso aí vai aumentar, vai abastecer ainda mais essa questão da inflação dos alimentos, que todos devem crescer. 2 aumentos do diesel, 1 aumento da gasolina, especialmente do diesel, porque o transporte, como você disse, é muito rodoviário aqui no país, né? Então acaba que o diesel, os caminhões que trazem, né, geralmente, os caminhões que trazem esses alimentos, e aí vai ter aumento e eles vão aumentar. Isso aí vai ser a cadeia. Isso aí toda a vida acontece. Então o que acontece? Vamos primeira parte do ICMS. Desde 2023 foi estabelecido por parte do governo, em consenso com os estados, um cronograma de aumento anual, paulatino, ou seja, de sequências, de vários meses. E ficou estabelecido que a partir de dia 1º de fevereiro, agora de 2025, né? Que vai ser mais conhecido como próximo sábado, nós vamos ter um aumento na alíquota que insere sobre o diesel. E sobre a gasolina. E sobre a gasolina.
Isso é do ICMS. Exatamente. A gasolina, ela vai ter um aumento maior do que eu disse em termos percentuais. 7,1%. Isso. O que equivale a 10 centavos de alíquota. Ou seja, atualmente, a quase 10 centavos. Atualmente, o imposto é de 1,37% do ICMS da gasolina e vai para 1,47%. É 1,37,21, aí vai para 1,47 redondo, ou seja, quase 10 centavos. O problema é que quando vai para a bomba não sobe só esses 10 centavos. Exatamente. O problema é esse, que aí é outro problema que a gente tem em relação ao monopólio dos postos. Mas aí é uma outra discussão, uma outra questão. Mas aí chama a atenção aí a questão desse aumento do ICMS, aí foi como você disse. E só completar, Roberto, é 7,1% para gasolina e 5%... 5,3% por diesel. 5,3% para o diesel. 7,1% para a gasolina, 5,3% para o diesel. E esse aumento, como você disse, foi consensual uma reunião entre o governo federal e a Secretaria de Fazenda dos estados brasileiros, né? Todos eles reunidos decidiram para esse aumento, para aumentar a arrecadação estadual. O problema é aquela coisa, né, Márcio? Aumenta a arrecadação estadual. É bom a gente frisar uma coisa, Roberto, é bom a gente dizer uma coisa, que não é somente em um estado X e um estado Y. Nós estamos falando de todos os estados da federação. Exato. Então, assim, não adianta dizer, é porque é governo A, governo B. Não, é um aumento que vai ocorrer. Agora, se o governo federal que briga, como você mesmo falou aí, redução da gasolina, do combustível em si, né? E também briga com a questão da alimentação, né, para ver se baixa e tal. Aí vem aquela questão da picanha lá do Lula. Meu amigo, ou ele faz uma coisa para intervir mesmo assim de ação prática, ou vai ficar impraticável. A gente vai voltar aos preços da época do Bolsonaro. Da época da pandemia, na verdade, né? Era R$7. Né? O presente era Bolsonaro. Aqui já está chegando, né? Os R$7 já estão 6,40, 6,39. Deve chegar já. Na época da pandemia, que chegou a R$7 a gasolina. Que, aliás, foi um dos discursos maiores da campanha do Lula, foi em relação a esse valor que era muito exorbitante pago na época do Bolsonaro. Um dos trunfos da campanha do PT e agora está se equivalendo, né? Na verdade, esse valor máximo da gasolina na época do Bolsonaro foi na época da pandemia. Depois, no final do governo, já estava bem mais barato. Inclusive, agora está mais caro do que no final do governo. O Bolsonaro oscilou demais. No final do governo, nos últimos 2 anos... E segurou em cima muito tempo, que inclusive aconteceu um fenômeno interessante. Os preços dos carros, daqueles carros que consomem mais gasolina, diminuíram. Foi um fenômeno bem interessante, Roberto. Por quê? Porque fica mais caro para o cara abastecer, né? Para manter. Agora, outra coisa. Não, deixa eu terminar aqui a questão do ICMS. Esse aí foi um acordo entre o governo federal e a Secretaria de Fazenda em 2023. O problema, como eu disse, né? A questão eles querem aumentar a arrecadação, os estados, né? Só que acaba sobrando para o bolso do povo. E aí, a gente, como disse, tudo é em cadeia, né? Não é uma coisa e só a gasolina vai aumentar. Vai aumentar tudo em cadeia, né? Vai aumentar a alimentação, vai aumentar tudo porque envolve frete. Quando envolve frete, vai também ter esses aumentos. E aí vai contra o discurso, como o Márcio estava falando, que o governo estava tratando em relação a diminuir a inflação dos alimentos. A inflação dos alimentos está muito alta, né? O governo vem reclamando já há muito tempo, disse que vai reunir com os supermercados, mas aí no momento que tem outro aumento aí do diesel, a gente vai ter outro, o Márcio daqui a pouco vai tratar do outro aumento, o diesel vai ter 2 aumentos, a gasolina vai ter 1. Então eu recomendo, Márcio, as pessoas já abastecerem antes desse aumento aí da gasolina, porque na bomba pode ter certeza que não vai ser só 10 centavos, não. A presidente da Petrobras esteve reunida ontem com o presidente Lula e com mais ministros do governo. É a presidente Magda Chambriard. O que foi que ficou discutido? Nós falamos que sábado, dia 1º,
tem a questão do aumento do ICMS, gasolina e Diesel. Só que hoje está previsto um outro aumento do diesel. Porque, segundo a presidente da Petrobras, e ela mostrou dados na reunião ontem com o Lula, o preço do diesel está defasado em 30%. Pasmem os senhores. Eita. Segundo ela. 30%, segundo ela, está defasado. Então, hoje, corre o risco, o problema tem outro detalhe. Quando eles anunciam que vão aumentar daqui a 2 dias, os postos sobem hoje. Vocês já prestaram atenção nisso? Vocês já prestaram atenção? Se anunciam que vai ter um aumento daqui a 2 dias, os preços já sobem. Pode observar, Roberto. Que isso é um fato rotineiro, porque, cá entre nós temos um problema sério com o controle de preços que esses postos fazem entre si. Mas eu disse que é um outro assunto, em um outro momento a gente trata sobre isso. É a velha história do cartel dos postos. Né? O monopólio. Infelizmente, por mais que nós tenhamos aqui tantos postos com tantos donos, mas acaba se afunilando em poucos, né? Verdade. Então, o que acontece? A gente vai enfrentar essa semana 2 aumentos do diesel. Aí você pode estar dizendo, mas eu não tenho carro a diesel. Mas você compra carne, você compra ovo, frutas, né? Você vive, meu amigo. Você consome produtos transportados por caminhões. Caminhões rodam o quê? Diesel. Exato. Se eles vão pagar mais caro, é claro que eles vão botar um frete mais caro. Se o frete estiver mais caro, você acha que o dono, aquele que contratou o frete da mercadoria, vai botar esse custo para quem? Vai absorver o aumento? O empresário vai absorver o aumento? Nem a pau. Vai nada, rapaz. Vai passar para nós, consumidores. Vai passar para nós, consumidores. É isso, né? Aí o governo deve estar preocupado, porque aí vai aumentar a inflação dos alimentos, né? Isso aí, certeza, a inflação dos alimentos vai subir. Já tem uma previsão esse ano, Márcio, de subir 2 alimentos, né? O café e a carne. Já tem uma previsão, de acordo com especialistas ouvidos no assunto, de subir pelo menos 20%, viu, Márcio? Essa previsão já está posta no começo do ano, 20% do café e da carne. E agora, com esse aumento do diesel, 2 aumentos do diesel, a gente vai ter mais aumentos aí na questão dos alimentos. E aí é ruim porque afeta todos, né? A expectativa é que esse primeiro aumento do diesel seja entre 18 e 24 centavos na bomba. Eita. Certo? Na parte final. Entre 18 e 24. É um aumento bom, viu? Exatamente, muito. Porque os cálculos ainda estão sendo feitos, certo, Roberto? Os cálculos estão sendo feitos. Mas o impacto, aquele preço final, deve ser entre 18% e 24%. Olha, Roberto, é preocupante. 2 aumentos em menos de 3 dias. Um já estava previsto. Por que eles não seguraram esse segundo? Né? Porque agora é o seguinte, dificilmente um governador ou um político vai vir contra esse aumento do ICMS, porque é uma coisa que já vem pré-estabelecida. Mas esse aumento do diesel, que deve ser aprovado no dia de hoje, ontem a presidente da Petrobras foi lá mostrar, hoje deve ser aprovado, e aí os postos já trabalham com a especulação, porque os combustíveis que tem dentro dos tanques dos postos já foram comprados e pagos, com preço antigo. Mas é o que o dono do posto faz? Aumenta logo. E alegativa o que é? Porque eu vou comprar do preço mais caro. Pode prestar atenção que antes do... Muitas vezes, pessoal, a gasolina sobe nos postos da bomba mesmo, assim, onde a gente abastece, e o governo não sobe nada no preço da origem, né? Porque é o seguinte, todo posto compra gasolina
do mesmo preço, o diesel do mesmo preço, o etanol, que é o velho álcool, né? Do mesmo preço. O que difere do preço das bombas, supostamente, é o custo que esses postos têm. Se o cara tem uma empresa mais enxuta, ele teoricamente era para oferecer um preço mais enxuto. Se a margem de lucro dele, ele quer uma margem de lucro menor, teoricamente ele é para oferecer um preço menor. Mas raramente a gente vê disputa de preços em postos aqui em Fortaleza, na região metropolitana. Raramente. Infelizmente, Roberto. Mas é a pura verdade. Raramente a gente vê disputa entre esses postos. Um ou outro, Roberto. É verdade. A gente vê, geralmente, são preços tabelados, né? A gente vê preços muito parecidos. E é engraçado que eles parecem combinar avenida tal, né? Tem 10 postos, avenida grande, ou 5 postos, 6 postos, e todas elas praticam o mesmo preço, mesmo independente do tamanho, né? Então, ainda tem isso. O cara, às vezes, não, vou abastecer naquele outro, pode ser que tenha um preço diferente. Olha, geralmente isso não acontece. Sabe o que vai acontecer? Muita gente vai correr para o etanol. Por quê? O etanol não está previsto subir no ICMS. Tem que ver se vale a pena, né? Porque o etanol, ele não... Dizem os especialistas que se for entre 25% a 30% mais barato, compensa. É porque a gasolina, ela gera mais tempo, né? Mas, tipo, você pagar perto de R$7 no litro de gasolina e pagar menos de R$5 no litro de etanol, de repente compensa o etanol, né? É matemática. Tem que ver. Tem que ver como é que vai ser o preço do etanol. Eu só sei, amigos, eu sei que as notícias não são boas, mas vamos ficar alerta, né? Vai ter gente querendo abastecer logo, encher o tanque, mas é isso. É o mundo em que vivemos. Infelizmente, o salário que a gente ganha não acompanha esses aumentos. Cara, você sabia quem era para ganhar um prêmio Nobel de matemática, Roberto? Sério. Era para ser dividido com todos os brasileiros que conseguem sobreviver os 30 dias com o salário mínimo. Eles são os verdadeiros heróis. Eram para ganhar prêmio Nobel de matemática. Eles iriam explicar como fazem para sustentar uma casa, sustentar filhos. Sabia disso? Verdade, tem razão. Seria uma justiça histórica alguém defender o assalariado brasileiro no prêmio Nobel. Porque, cara, não tem explicação, não. Roberto, o que você comprava com 300, 400, 500 reais em janeiro... Ontem nós trouxemos um exemplo aqui dos remédios. A entidade que organiza, que orienta a questão do aumento, disse que não podia passar de 4,5%. Nós tivemos remédios que 330%, 340% de aumento. E fica por isso mesmo. E aí você chega no supermercado com 500 reais, 400, 500 reais, em janeiro do ano passado você levava determinadas coisas. Hoje você leva bem menos. E fica por isso mesmo. Ninguém toma providência. Enquanto isso, os políticos só no queixo, como diz no popular. Isso aí já, inclusive, leva para o nosso tema, né, Márcio? Agora, o nosso último tema, né? É que em relação dos aumentos, né? Chegam uma série de novos prefeitos. Enquanto o nosso salário... Exato, eu ia falar exatamente isso, fazendo já um contraste, né? Enquanto a gente tem esse salário, a gente está chegando vários prefeitos novos nos municípios cearenses, outros estão se mantendo, só que eles, diferente do povo, né, Márcio, tem aumentos consideráveis, né? Pelo menos o Tribunal de Contas do Estado identifica pelo menos 49 municípios, Márcio, com aumentos além do esperado. Né? Cara, tem prefeito no Ceará que ganha mais do que o governador do estado. O prefeito de Horizonte, o Nezinho,
ganha R$25 mil. O governador ganha 21.700. E o de Cariré? Cariré também, o prefeito de Cariré ganha mais de R$22 mil. E o governador ganha 21.700. Né? Então, chamou a atenção esses dois dados, né? Verdade. E outros aumentos também, né? A gente teve cidade aí que aumentou R$10 mil o salário do prefeito. 10 mil. Olha, meus amigos, para os cofres públicos, esse aumento de 10 mil, ele não vai quebrar o município, não. É bom a gente dizer isso. Mas isso tem um impacto moral tão grande, Roberto. Isso tem um impacto moral tão grande. Por quê? Porque enquanto o servidor municipal tem um reajuste de R$100, R$80, o prefeito tem 10 mil. Né? Não vai quebrar os cofres do município. Né? Ele podia ganhar até 50 mil que não quebrava os cofres do município. Mas a questão é outra. A questão é enquanto o eleitor dele não consegue fazer uma cesta base digna, uma cesta básica digna, ele está com 10 mil de aumento. Não, e aí, Márcio, ainda tem essa questão, né? Você tem toda a razão nisso. Tem essa questão, vai ter um aumento de 10 mil, a gente falou aí, não quebra o município, mas dá exemplo de depois um secretário querer aumento, depois os vereadores quererem aumento, entendeu? Então acaba que afeta todo o sistema. Por isso que eu elogiei quando o prefeito aqui de Fortaleza, Evandro Leitão, decidiu diminuir o salário dele, de várias secretarias, porque eu sei que financeiramente... O impacto é zero dos cofres públicos, mas o exemplo Mas dá exemplo para outras categorias, outras situações, para evitar, aapesar dos vereadores terem tido um aumento também aqui em Fortaleza, mas evita de extrapolar, né? Porque ele está dando exemplo, né? Coisa que esses 49 prefeitos não estão dando, né? Várias prefeituras Nova Russas, entre outras, tendo aumento de mais de R$5 mil. Nova Russas, a prefeita, a esposa do deputado federal Júnior Mano. Exatamente. Teve aumento de R$5 mil, outros de 7 mil, outros de 4 mil. Aí aumenta o prefeito e o vice, né? Financeiramente, o município talvez não represente nada, mas exemplo representa e exemplo acaba carregando muito. É o que eu estou dizendo de simbólico, sabe, Roberto? É aquela coisa, enquanto o eleitor dele não consegue chegar ao fim do mês com mantimentos na geladeira ou na despensa, né? No interior é muito comum despensa, ele está aí com 10 mil a mais. Como é que o eleitor vai se sentir, Roberto? Exato. Né? Como é que o eleitor vai se sentir? Olha, só para a gente finalizar, trazer uma última notícia aqui, o ex-governador e ex-prefeito Ciro Gomes teve uma Hilux penhorada pela justiça. De que o valor da penhora, R$ 6.600. O Ciro, há um tempo atrás, bateu naquele site Diário do Centro do Mundo. E ligou ele ao PT, disse que estava ganhando dinheiro de suborno e tal, e o proprietário entrou na justiça e ganhou, está até tramitando, o Ciro ainda nem pagou, está 109 mil que a Justiça de São Paulo impôs ao Ciro. Só que esses 6.600 são dos advogados, aí eles conseguiram penhorar a Hilux do Ciro Gomes. Eu acho que ele não paga porque não quer, né? Porque ele tem umas assessorias aí, vive dando palestra. Ele tem dinheiro. Fala não sei aonde. Tem dinheiro, Ele que teve várias ações aí, né? Perdeu pro início, né? Perdeu pro Fernando Holliday, né? Que ele chamou o Fernando Holliday de capitão do mato. Ele tinha brigas homéricas com o Eunício, né? Não sei como é que tá aí. Isso, o Eunício ele perdeu até um apartamento, né? O Fernando Holliday também ele teve que pagar um valor monetário. É do Ciro, né? É isso aí, né? Aquela metralhadora. Né? Roberto, agradecer. Agradecer, Márcio, a todos os que nos acompanham aqui na TV Capital, no programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Retornamos amanhã com mais um programa com outras novidades. Isso, amanhã o nosso convidado aqui é o presidente da FAEC, Amilcar Silveira, que vem falar sobre o lançamento da PEC Nordeste 2025. Então amanhã o Amilcar Silveira é o nosso convidado. Um abraço a todos e até mais.